Então, vocês já ouviram falar em via verde? Eu não estou falando dessa que facilita o trânsito quando você está na autoestrada, não. Eu estou falando sobre o novo programa, né, que o governo assinou em 1 de abril, ao qual vai facilitar a contratação e a segurança dos imigrantes em certos setores aqui de Portugal. Eu vou deixar vocês com a reportagem, mas eu faço um convite que vocês leiam na íntegra, porque eu vou deixar só um pedaço, tá bem? Na íntegra, é, no Expresso, no Público, enfim, na mídia escrita, que é só você colocar Via Verde Imigração, que você vai ver esse plano. Logo de início eu deixo claro que o, assim, os setores, né, os empresários fizeram pressão ao governo para que fosse assinado esse acordo, porque estava com escassez de pessoas para esses setores, que são setores agrícola, restauração, enfim, construção civil, alguns setores que serão citados aqui na reportagem. Lembrando que quando eu digo que Portugal precisa da imigração, tanto por causa do contributo que é feito em questão de impostos, como também porque precisa da mão de obra nesses setores, porque são setores que eu compreendo perfeitamente que a exigência está cada vez maior. No entanto, na hora que é contratada a pessoa, existe um, uma questão salarial muito injusta, os trabalhos são pesados, os horários são pesados, enfim, terminam os portugueses preferindo trabalhar com limpeza, construção civil em outros países que pagam melhor do que no próprio país deles. Então, assim, eles terminam não aceitando esse trabalho. Então, fica uma escassez muito grande, entendeu? Eu compreendo perfeitamente. Eu já cheguei logo no início a trabalhar nesses trabalhos pesados. E, sinceramente, primeiro, aqui tem uma tal de... Tu tem que ser multitarefa, que não existe no Brasil, tá? Não é coisa de preguiçoso, não. É que lá no Brasil existem cargos, empregos, que terminam dividindo as funções, que você não precisa se sobrecarregar fazendo tudo, entendeu? Já aqui não. Aqui tu precisa ser uma multitarefa, tu precisa fazer muitas coisas, entendeu? Ou seja, se tu é vendedor, tu também vai limpar a loja, vai cuidar da caixa, vai fazer mil coisas ao mesmo tempo. Pode ser que no Brasil haja alguma loja que trabalhe assim? Pode. Não estou dizendo que toda regra é exceção, não é verdade? Mas aqui a responsabilidade, além de ser muito grande, o trabalho é muito grande para pouco salário, entendeu? Principalmente também tem a questão da segurança do próprio imigrante, entendeu? Porque ele vem com visto e, além de encontrar dificuldade em arranjar emprego e se adaptar, porque tem a dificuldade de moradia, tem dificuldade de... enfim, tem que recomeçar, né? Então, recomeçar do zero é como tu nascesse de novo. Então, tu tem que reencaixar em tudo. Até a forma de trabalho, às vezes, é diferente. Fora a forma de falar, um pouco diferente. Então, assim, é uma adaptação, é um período de adaptação. Então, se tem um acordo desse, é dado uma segurança maior ao empregado também. E se ele está
enfim, aceitando esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de visto. Então, fica bom, entre aspas, para os dois lados, porque supre a necessidade dos setores e supre a necessidade de enquadramento, né, da mão de obra que busca trabalho. Trabalho e segurança. Haverá obrigações por parte das empresas, haverá regras, e por isso que eu estou convidando vocês para conhecer melhor, lendo nas fontes oficiais, tá bem? Porque eu não falo de legislação aqui, eu só dou minha opinião. E acho isso algo positivo, porque havendo regras há controle, havendo regras há segurança para os dois lados. Mas ainda digo, para quem também aceitar esse visto, lembrar que os trabalhos são pesados, os horários são pesados, os salários não são tão bons. Mas, por outro lado, as empresas que também contratarem terão obrigações. Isso é bom, tá bem? Então vai ser, como eu disse, bom para os dois lados, ok? Então é isso, vou deixar um pedaço da reportagem com vocês para vocês conhecerem melhor. Deixa aqui nos comentários com respeito à opinião de vocês e vamos ver como é que ficam essas regras e essas leis. Eu sei que assim, os setores aqui, as empresas precisam muito de mão de obra, precisa muito do imigrante. Como eu disse, a natalidade daqui é muito baixa. O pessoal, até saiu uma reportagem há pouco tempo, que se forma, né, que está na idade produtiva, que está na idade, enfim, que está acabando universidades, essas coisas, tudo, só 10% quer ficar. A maioria quer sair, entendeu? Ou tem plano mesmo de sair. Acho até, de verdade, até pelas pessoas que eu convivo, só quem não sai, ou é porque tem um motivo muito bom para estar aqui, ou é por não ter condições de sair. Porque, de resto, a maioria está imigrando, está fazendo internacional, está indo para fora, entendeu? Para ganhar um pouco mais. E isso deixa Portugal descoberto, entendeu? Ao mesmo tempo, é compreensível. E não vale rotular ou ficar pensando assim, acusando, enfim. Então o brasileiro ou qualquer outro imigrante está vindo para cá só para também sair. É apontar, como é o sujo apontando para o mal lavado, né? Tipo, se o próprio português faz isso, então como é que pode falar mal de algo que eles fazem? Então dê o exemplo, entendeu? Melhorem as condições aqui. Eles estão com plano de melhorar o salário para 1.200, algo assim, vou falar. Mas, ainda assim, eu vou falar para vocês, é muito pouco, entendeu? Melhora um pouco, é melhor do que nada, se realmente o salário mínimo for para esse valor, mas ainda não faz uma diferença, ainda não resolve, como meu marido fala, ainda não resolve os problemas, entendeu? Tipo, principalmente se tu tem família, ou tem o sonho de criar, fazer família, ou ajudar teus pais, fazer uma vida, enfim. Ou se tem, eu sempre falo, né, se tem alguma doença crônica, ou se tem algum gasto extra aí que cada um é que sabe da própria vida, né? Mas enfim, eu tô aqui para dar minha opinião, mas minha singela opinião, o que é que vale? Vale o que vale, é minha opinião. Acho positivo esse visto, é mais uma forma que vai ajudar os dois lados, mas e que vai haver controle, né? Regras para os dois lados, mas assim,
isso é positivo, entendeu? Isso é legal. Mas vamos ver como é que vai ficar depois das eleições. Lembrando que eu vi um comentário aqui, achei muito sem noção. Porque a pessoa disse, se um partido XYZ ganhar é que vai ser a solução do país porque vai botar controle na entrada dos imigrantes. Cara, primeiro, sou a favor do controle, tá? Segundo, qualquer partido pode pôr controle. Não é preciso ser esse XYZ. Até porque eu vou fazer um vídeo mais sobre isso, mas assim, isso é sem noção, entendeu? Tipo, tu apegasse a uma promessa de partidária em meio à eleição e de pessoas que estão usando só, apontando só para culpados e não para soluções. Isso faz pensar, né? Tipo, e tu como votante, né? A pessoa que vota, eu também voto aqui, tu pode cobrar do teu político, né, que ganhou ou que ganhará essas decisões. Não precisa ser o partido XYZ. Parem de ter candidato como heróis ou como, sabe, resolução da vida de vocês. Na hora que eles estão querendo voto, eles vão falar o que querem. E é muito triste tá usando a imigração como carta na manga para ganhar a eleição. Tipo, botando um povo contra o outro, entendeu? Tipo, vocês precisam focar nos candidatos que dão soluções aos problemas, porque os problemas, mesmo que a imigração saia, vão estar aqui nas mãos dos portugueses. São os portugueses que enfrentam todo dia os problemas. E a imigração, contanto que seja controlada, contanto que seja controlada, que eu falo, não é perseguida, tá bem? Há uma diferença muito grande. Com todo respeito, ela vem para beneficiar, e a lei é para todos. Há pessoas boas e ruins em todo lado, tá bem? Então não vão julgar, não vão se precipitar ou não vão cair em falsas promessas, ok? Pensem nisso. E agora fiquem com a reportagem, que eu já prometi isso, não deixei, mas vou deixar. E no final deixem curtida, deixem aquilo tudo que a gente sempre pede, é muito importante pra gente, tá? E se inscrevam ou compartilhem. Grande beijo para vocês. Obrigada. Imigração. Patrões assinam aonde abriu acordo de Via Verde fundamental para vários sectores funcionarem. Via Verde para a imigração. Regras impõem casa, formação e contrato. Protocolo envolve várias entidades e deverá ser assinado aonde abriu. São exigidas garantias. O governo e as principais confederações patronais vão assinar, a 1º de abril de 2025, um protocolo que cria uma via verde para a imigração, permitindo a emissão de vistos para trabalhadores estrangeiros em apenas 20 dias. Segundo a notícia avançada pelo Expresso, este mecanismo exige que as empresas garantam contrato de trabalho, formação profissional e alojamento adequado para os imigrantes. O acordo, que envolve várias entidades administrativas, tem como objetivo agilizar a entrada de mão de obra estrangeira para setores como a construção, turismo, indústria e agricultura. Reportagem Leonor Santos. Então, como eu disse, espero que tenham gostado de se informar comigo e de saber da minha opinião. E quero saber a opinião de vocês. Respeitem quando for dá-la, tá bem? E é isso. Até o próximo vídeo.